Oi, criançada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é terça-feira e, como é de costume, a gente trabalhava com o livrinho A Prova Brasil, não é verdade? Mas como a gente já finalizou, né, já terminou todos os assuntos que deveríamos estudar no livrinho A Prova Brasil, agora vamos estudar com este livro. Então, galerinha, a partir de hoje, todas as aulas que a gente tiver de língua portuguesa, a gente vai utilizar esse livrinho que a tia acabou de postar, tá bom? Então, galerinha, pegue aí o livrinho de português, de língua portuguesa que a tia acabou de mostrar. Deixem aí do ladinho de vocês que a gente vai precisar dele, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar contação de histórias, tá? Então, antes da gente responder algumas questões, a tia vai colocar aqui um vídeo, um pequeno vídeo da tia Juliana contando uma belíssima história pra gente, tá? A história tem como nome, o conto, tem como título A Galinha Ruiva. Acredito que vocês lembrem dessa historinha porque vocês já viram ela lá no livrinho A Prova Brasil, tá? E se vocês quiserem acompanhar aí no livro, essa historinha vai estar nas páginas 176 e 177, tá bom? Mas para não ficar tão chato, a gente só fazer leitura, a tia Juliana facilitou pra gente e vai contar essa historinha, tá bom? O nome da história é A Galinha Ruiva. Então, o que é que vai acontecer? Para dar uma modificada aqui, eu vou contar para vocês essa história, para a gente não precisar ficar só lendo e olhando para o livro. E aí, depois dessa história, ela vai ser necessária para a gente poder conseguir responder as questões que vão vir depois, tá certo? Então, essa história ela começa assim. Em uma tarde muito bonita, uma galinha ciscava por aí com seus pintinhos. Até que então ela avistou alguns grãos de trigo e ela pensou: nossa, seria uma boa eu plantar esses grãos para poder fazer um bolo para mais tarde. E aí, o que ela pensou? Ela disse: nossa, eu vou pedir ajuda aos meus amigos para ver se eles podem me ajudar. E aí, os amiguinhos que estavam lá perto eram o cachorro, o porquinho e o pato. Só que a resposta deles não foi muito legal. Ai, eu tô muito cansado, suspirou logo o cachorro. Ai, eu tô com muita dor nas costas, falou o porquinho. Ih, tá perto da hora do almoço, eu não posso não. Vou embora comer, falou o pato. Então, a dona Galinha fez o quê? Ela decidiu que ia fazer sozinha aquilo ali. Então, ela pegou a sementinha do trigo, foi lá e plantou. E quando o trigo já estava pronto para ser colhido, ela pensou: eu acho que eu vou pedir de novo para os meus amigos para ver se eles podem me ajudar a colher esse trigo. Só que aí, quando ela perguntou, foi tudo a mesma resposta. Ai, tô cansado. Ai, eu não posso. Ai, eu tô com fome. E, enfim, eles não ajudaram. Então, o que que ela fez? Ela foi lá, colheu o trigozinho e debulhou ele todinho sozinha. Só que aí, agora que estava com o trigo pronto, o que era que faltava? Precisava fazer o quê? Transformar aquele trigo em farinha, senão não dava para fazer o bolo. Mais uma vez, a dona Galinha Ruiva foi pedir ajuda para os seus amigos. E o que aconteceu? Ela não recebeu ajuda, porque eles disseram tudo a mesma coisa de novo. E aí eles foram embora e ficaram lá. Então, o que a dona Galinha fez? Ela deu uma cacarejada, cocoricó! Deu uma sacudida nas suas penas e falou: pois agora eu vou transformar esse trigo em farinha sozinha. E assim ela fez. Depois que ela fez, agora faltava fazer o bolo. Mais uma vez ela foi pedir ajuda aos amigos, só que foi a mesma resposta. Então o que aconteceu? Ela foi fazer sozinha. E aí, um tempo depois, o bolo ficou pronto. E aí, os amiguinhos dela, muito espertos, chegaram sentindo um cheirinho bom. E aí foram correndo até a dona Galinha falar: nossa, minha amiga, que cheiro maravilhoso! Oi? Nossa, minha amiga, que cheiro maravilhoso! E aí a dona Galinha perguntou: ora, vocês querem um pedaço do meu bolo? E eles disseram todos juntos: claro, é claro que queremos. Só que aí o que foi que aconteceu?
A dona Galinha olhou para eles e falou assim: Me desculpem, meus amigos, como fui eu que sozinha plantei o trigo, colhi, debulhei, transformei ele em farinha e fiz o bolo, eu vou partilhar ele apenas com os meus pintinhos. Quem sabe para uma próxima vez. E aí os três amiguinhos fizeram o quê? Baixaram a cabecinha e foram embora. E assim a dona Galinha se demonstrou muito persistente, fez tudo sozinha e comeu seu bolo com os seus pintinhos. Olha aí que história legal. Então, galerinha, agora que vocês já conhecem a história, já assistiram a historinha que a tia Juliana contou, né? Uma historinha muito legal e interessante. Agora vamos para a página aqui, ó, 178, e vamos responder algumas questõezinhas, tá certo? Então, aqui, ó, temos interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Primeira questão. A história que você acabou de ler é um conto? Qual é o assunto do conto? Muito bem, para quem falou que o conto fala sobre a galinha que fez um bolo a partir do grão de trigo. Foi a partir do grão de trigo que a galinha encontrou que o conto se iniciou, né? Foi a partir desse grão de trigo que toda a história foi desenvolvida no conto, tá? Então, vamos aqui para a segunda. Quando aconteceu a história? E aí, galerinha, quem pode me dizer? Isso mesmo. Muito bem. Quando a galinha encontrou o grão de trigo. É isso mesmo. Foi a partir daí que a história aconteceu. Que a história... Pronto, pessoal. A tia já fez aqui a respostazinha, ó, da questão 2, ó. Então, a tia colocou: quando a galinha encontrou um grão de trigo. Foi a partir disso que a história, o conto, aconteceu, não tá? Então, vamos lá. Terceira questão. Onde você acha que a história aconteceu? E aí, pessoal, diante de toda aquela historinha que a tia Juliana nos contou, vocês acham que essa história está acontecendo em que lugar? Muito bem, para quem falou que no campo, né? Porque tinha vários animaizinhos, ou no sítio, ou na fazenda. Porque são nesses lugares que geralmente tem todos esses animais e tem onde a gente plantar, né? Plantar trigo, plantar qualquer outra coisa que a gente queira. Então, a história acontece provavelmente nesses lugares, certo? Campo, no sítio ou na fazenda, na chácara, tá? Então, vamos fazer a nossa resposta? Pronto, pessoal. A tia também já fez, ó, a resposta. Então, tá aqui a respostazinha da terceira questão. Onde a história aconteceu? E aí a tia colocou: no campo, no sítio, na chácara ou na fazenda, certo? Esses foram os lugares que provavelmente essa história aconteceu, tá? Então, vamos aqui, ó. Agora você já pode responder. Alguém ajudou a galinha? E aí, gente, vocês viram a história. A galinha, por várias vezes, insistiu, pediu ajuda aos amiguinhos dela. Mas aí os amiguinhos ajudaram? Sim ou não? Isso mesmo. Não, né, gente? Ninguém ajudou a galinha ruiva, certo? Então, essa é a nossa resposta. Não. Então, aqui, ó, na quinta questão. Quem é o personagem principal do conto A Galinha Ruiva? E aqui temos aqui, ó, uma definiçãozinha do que é o personagem principal, tá? Então, o personagem mais importante de uma história é aquele que se destaca, é chamado de personagem principal. Então, o personagem que mais se destaca na história, no conto, ele é chamado de personagem principal. É aquele que aparece mais, que chama mais atenção, tá? Então,
analisando a historinha da galinha ruiva, vocês acham que o personagem principal dessa história é a galinha, é o gato, é o cão, é o porquinho, é o peru? Quem que vocês acham que é o personagem principal? E aí, quem pode me dizer? Quem é que aparece mais nessa história? Muito bem, pessoal. Olha só. A galinha, né? É ela, o personagem mais importante da história, tá? Então, ela é a personagem principal, tá certo? Então, vamos aqui para a sexta questão. Escreva o nome dos outros personagens que participaram da história. E aí, a tia já citou e a gente lembra, né? Da historinha que a tia Juliana nos contou. Então, a gente tinha o quê? Primeiro, vamos lá, o primeiro personagem. Fora a galinha, né? O cão. Muito bem. O cão. O outro personagem da história. Isso mesmo. O gato. E o outro? Isso. Ó. O porquinho. Porquinho. E o último? Isso, o peru. Vamos colocar aqui, certo? Pronto, esses foram os personagens. Agora aqui, ó, sétima questão. Ligue para completar a frase. A galinha ruiva tem penas amarelas, azuladas ou avermelhadas. E aí, pessoal, qual é? Muito bem, criançada, é avermelhadas. Então, a gente liga aqui, ó. A galinha ruiva tem penas avermelhadas, certo? Então, agora vamos para a próxima página, página 179, tá bom? Então, criançada, a tia já virou a página, tá na página 179, tá? Então, aqui, ó, na questão 8 tem: marque com um X o quadradinho com a resposta correta. A história começa quando a galinha acha. E aqui temos 4 quadradinhos, né? Cada um tem uma opção. Então, a história começa quando a galinha acha um pão, os seus amigos, um grão ou uma planta. E aí? Qual a resposta, pessoal? Muito bem, ó. Quando a galinha acha o grão, né? A gente viu isso aí na historinha, né? Quando ela acha o grão, a história começa a ser contada, tá? Então aqui, galerinha, ó, na questão 9, desenhe em uma folha de papel como você imagina esse trecho. O trecho é esse aqui, ó. Vamos ler. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu, até ficar bem alto e maduro. Então, como é que vocês imaginam esse trecho? Ao ouvir esse trecho, como é que vocês imaginam essa cena? Então, aí, da forma que vocês estão imaginando, vocês vão desenhar, tá bom? Pode desenhar aí no caderninho de vocês, numa folhinha, pega uma folhinha em branco, coloca questão 9, o número 9, e desenha, tá bom? Aqui, ó, questão 10. Leia as perguntas e respondam. Letra A. Por que a galinha disse esta frase? A frase é essa: sou eu quem vai comer esse pão. Cocoricó. Aqui tá pão, porque na historinha do livro tá pão, certo? Que ela fez um pão. Mas na historinha que a tia Juliana contou, tá que a galinha fez um bolo. Então, a gente considera o que a tia Juliana contou, tá certo? Então, por que ela falou essa frase aqui? E aí? Quem pode me responder? Muito bem, porque a galinha fez todo o trabalho sozinha e ninguém
a ajudou. Ela pediu ajuda e insistiu em pedir ajuda. Mas os coleguinhas, os amiguinhos dela, não quis ajudar, não foi? Deram sempre uma desculpa. Então, por isso, ela disse, sou eu quem vai comer esse pão. Ou o bolo, cocoricó, certo? Então, vamos fazer a nossa resposta, tá? Então, tá aqui a resposta, pessoal, ó. Porque a galinha fez todo o trabalho sozinha e ninguém a ajudou. Então, por isso que ela disse essa frase aqui, tá? Então, vamos lá. Letra B. Como terminou a história? E aí, quem lembra do finalzinho da história que tia Juliana contou? Como foi que ela terminou? Isso mesmo, a galinha, vamos escrever aqui, ó. A galinha comeu o bolo sozinha, né? Porque ninguém a ajudou. Não foi? A fazer o trabalho. Então, ela comeu o bolo sozinha, certo? Então, galerinha, finalizamos a nossa atividade de hoje de língua portuguesa, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham prestado bem atenção. Lembrando que vocês, ao terminarem de fazer todas as questões, de responder todas as questões, tira aquela fotinha e manda aqui no grupo, tá bom? Para te acompanhar. Outra coisa, caso venha a ter alguma dúvida a respeito de qualquer questão, vocês podem mandar a duvidazinha de vocês aqui no grupo, que a tia vai estar à disposição para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Então, ó, um forte beijo no coraçãozinho de vocês, bons estudos e tchau, tchau! Até a próxima aula!